Hello, what's up everybody? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar, dentre outras coisas, as diferenças do passado simples e presente perfeito. Evidentemente que não se trata de exaurir, né, todo o tema, porque é impossível você tratar todos os itens referentes a isso num vídeo só, mas ele faz parte de uma série, digamos assim, né, que a gente vem tratando aqui sobre os tempos perfeitos. Tempos perfeitos em inglês que são relativamente simples, mas como envolvem uma série de situações, né, é recomendável que a gente trate em vídeos diferentes. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos duas frases, tá? Uma está no passado simples e a outra está no particípio. Para que você que não se lembra, o que é o passado simples? Passado simples é quando algo ocorre no passado, né? Uma ação, um evento, alguma coisa que acontece no passado. Geralmente tem um advérbio, uma expressão adverbial no passado. E isso é uma dica para vocês, né? Isso acaba representando uma dica para vocês. Presente perfeito. O que é o presente perfeito, gente? Presente perfeito é... Nossa, meu teclado aqui, tá? É o verbo have, né? Mas o verbo principal no past participle. O verbo have mais o verbo no particípio, certo? Os tempos verbais em inglês, a conjugação dos verbos, ela geralmente é feita de duas formas, né? Assim, são três formas. A outra é o passado simples e a última é o particípio. Então, quando você pega numa gramática, ou você procura na internet, você vai observar que são três colunas de verbo, certo? A primeira sendo o infinitivo ou o presente, a segunda sendo o passado simples e a terceira o particípio passado. Qual que é a questão? Essa lista de verbos, ela representa os verbos irregulares. Tem também verbos regulares. Mas aqui a ideia é eu mostrar para vocês a estrutura do have, tá? Aliás, a estrutura do tempo perfeito. Agora a gente vai ver no exemplo aplicado. Essa primeira frase, ela está no presente perfeito, porque ela tem o verbo have, né? E tem o verbo principal, que é o verbo do. O verbo do é o verbo fazer, certo? Por que tá done? Porque você tem do, né, o verbo fazer, ou to do, né? Você pode se referir ao verbo no infinitivo, né? O verbo to do ou o verbo do. Passado simples é did e o particípio passado dele ou o particípio é done. Mas a gente não viu em vídeos passados que verbo do, né? O verbo do e o verbo did são verbos auxiliares? Sim, eles podem funcionar como verbos auxiliares, né? Para ajudar uma frase a fazer perguntas no presente, negativas no presente, negativas no passado e perguntas no passado, mas neste caso o verbo do aqui é o verbo principal, ele não é o verbo auxiliar, né? Então, I have done é como se fosse eu tenho feito ou eu fiz, né? Algo que você fez. I have done. Na maioria dos casos, gente, você não vai traduzir esse have done como eu tenho, né? Porque have é o verbo ter. E done, feito, né? Eu tenho feito. Não necessariamente, por quê? O presente perfeito, ele acaba sendo um tempo presente, ele se refere a uma situação presente, mas que tem um reflexo, aliás, uma ação, um evento no passado e que se concretiza no presente ou que tem reflexos no presente, né? I have done a lot of work today. O que significa? Eu fiz muito trabalho hoje, ou seja, eu trabalhei muito hoje, né? Esse a lot of significa o quê? Muito ou muitos, né? Tem algumas formas diferentes, né? Por exemplo, você fala a lot of money, significa o quê? Muito dinheiro, certo?
Você pode também dizer assim, ó, lots of money também. Então, a lot of, ele pode significar, né, a lot of significa muitos ou muitas, né? Ou muito, muita. Porque a lot of, ele funciona tanto para substantivos contáveis quanto para incontáveis, certo? Eu falo assim, a lot of money, eu posso falar assim, I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro, por exemplo. Ó. Cadê, gente? Ih, meu Deus. Aqui, ó. Peraí, que congelou aqui a imagem, né? Que coisa. Pronto, ó. Gente, porque... Ah, vou aqui. Eu vou ter que localizar... Eu mexi no tamanho da letra. Ah, e pronto, voltei. E esqueci de formatar. Então, voltei aqui, ó. A lot of money, muito dinheiro, certo? A lot of, então, é muito, muita, muitos ou muitas. Quando eu falo I don't have much money, eu não tenho muito dinheiro, certo? Much aqui é muito. E quando eu falo assim, a lot of books, muitos livros. Aqui é muitos, muitas, né? Porque book é um substantivo contável. Você conta 1 livro, 2 livros, 3 livros e assim por diante, né? 1 book, 2 books, 3 books, a lot of books, muitos livros. Em termos de pronúncia, né? Você acaba emendando aqui, é bastante comum, né? Em inglês americano, você emendar a pronúncia da consoante no final com a vogal, né? Ao invés de falar a lot of, você fala a lot of books. E isso se aplica a várias coisas, né, gente? Por isso que, dependendo do accent, né, dependendo do sotaque, fica mais fácil ou mais difícil, né, entender. Mas aqui, ó, a lot of books, eu poderia substituir por many books, né? Que aqui, ó, você tem esse pronome definido, many, muitos, muitas. E much, muito, muita. Aqui é só para mostrar a diferença, né? Que a lot of, ele é usado tanto para contáveis quanto para incontáveis, certo? Então, vou apagar aqui para a gente continuar a abordagem aqui. Então, I have done, eu fiz muito trabalho, a lot of work, né? Trabalho, hoje. Olha só. Você tem um advérbio de tempo que remete ao presente simples ou ao tempo presente, pode ser o presente perfeito. Por que eu usei o presente perfeito aqui? Se eu falo assim, I have done a lot of work today. Eu fiz muito trabalho hoje, ou eu trabalhei muito hoje. O dia ainda não acabou. Eu ainda posso trabalhar hoje. Então, o presente perfeito ele é usado para esse tipo de situação, tá? Quando eu falo assim, I have traveled to the US 6 times. Deixa eu tirar aqui. Ó, no meu caso, ó, I have traveled. A gente está usando o verbo travel, que é o verbo viajar. Você pode escrever tanto com 2 L's quanto com um L, tá? Ambos são corretos. Inglês americano usa um L, se não me engano, né? E 2 L's em inglês britânico. Tem, às vezes, essas diferenças sutis em grafia. I have traveled. Então, travel, verbo viajar, que eu tô dizendo que eu viajei ao, né? Quem viaja, viaja a algum lugar. A gente usa aqui a preposição to para indicar direção ou destino, né? Quem viaja, viaja a algum lugar. Então, travel to, viajar para. Travel to the US, viajar aos Estados Unidos. The US, aqui, os Estados Unidos, né? Que the é o artigo definido, significa o, a
os e as, tá? É um artigo invariável. Você usa esse artigo. E aqui tem um final, ó, 6 times, 6 vezes. Por que que a situação dessa frase é similar à de cima? Porque aqui a gente está dizendo que algo que já foi feito e que eu ainda poderei fazer dentro daquele horizonte temporal ali. Aqui a gente não tem um horizonte temporal. Aqui a gente tem. Quando eu falo I have done a lot of work today, eu fiz muito trabalho hoje. Eu estou assumindo o quê? Que o hoje ainda não acabou. Certo? Por quê? Se eu quiser dizer algo de uma situação, de um intervalo de tempo, algo que já acabou, você vai usar o passado simples e não o presente perfeito, né? I did a lot of work yesterday. Olha só a diferença. Aqui você tem o passado simples, certo? Did. E temos um advérbio de tempo no passado. Quais são as implicações, né? A gente usa passado simples quando uma ação ocorreu no passado, mas ela foi concluída no passado. Tá? Foi delimitada no passado. Certo? Eu falo, I did a lot of work yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Eu não estou me referindo a hoje e não estou fazendo nenhuma conexão com o presente. Aqui não. I have done a lot of work today. E hoje. Quer dizer o quê? Você ainda pode trabalhar muito hoje. Certo? Eu estou dizendo de algo que eu venho fazendo. I have done a lot of work today. Então, tem ainda muito trabalho a fazer. Então, eu trabalhei muito hoje. Então, aqui, digamos assim, o tempo está em aberto, tá? Mas está definido, certo? Que é today. Aqui, nesse último exemplo, não. I have traveled to the US 6 times. Eu viajei aos Estados Unidos 6 vezes, certo? Então, no meu caso, como eu já viajei 6 vezes aos Estados Unidos, quer dizer que... por que eu não uso o passado simples aqui? Porque eu ainda posso viajar, né? Eu ainda estou vivo, eu ainda posso planejar a viagem, eu ainda posso viajar. Então, I have traveled to the US 6 times. Quer dizer o quê? Up to now. Até agora, até o momento, eu viajei 6 vezes. Mas eu posso viajar mais vezes, certo? Então, só para ficar bem claro aqui, que um dos casos, né? Existem outras situações que a gente usa o presente perfeito. Um dos casos é quando o evento, a ação ocorreu no passado, tem reflexo no presente ou está em aberto, você ainda pode fazer mais coisas, né? Ou o evento pode ter mais desdobramentos dentro daquele horizonte temporal. Então é isso aqui, ó. I did a lot of work yesterday. Certo? Aqui, ó. Eu fiz muito trabalho, ou seja, eu trabalhei muito, né? Ontem. Tá? Do a lot of work, fazer muito trabalho ou trabalhar muito, certo? E yesterday aqui, advérbio no passado. Quando você tiver um advérbio no passado, fica mais claro que não você não vai usar tempos presentes, né? Você vai usar tempo passado e muito provavelmente passado simples, tá? Olha só. Temos um outro exemplo aqui. Paul and Lucy arrived 10 minutes ago. Ó, ago significa o quê? Atrás. 10 minutos atrás. Certo? 10 minutos atrás é um horizonte temporal concluído no passado. Por isso, a gente usa o passado simples aqui. Né? Quando eu falo assim, ó, Paul and Lucy arrived. Paul e Lucy chegaram 10 minutos atrás, certo? Então, você tem um verbo arrive, que é o verbo chegar. Você tem o passado simples desse verbo arrive, que é o verbo
O arrive, gente, é um verbo regular. Regular. Verbos regulares, você acrescenta ed, certo? Quer dizer que eu vou acrescentar ed no verbo arrive? Não. Você vai acrescentar só o d. Então, quando o verbo termina com e, você só acrescenta o d, certo? Então, você tem o presente simples, ou o infinitivo, que é o arrive. Você tem o passado simples, que é arrived, e tem o particípio, que é arrived também. É um verbo regular, né? Todas as 3 colunas aqui, elas se dão acrescentando ed, tanto presente, quanto passado, quanto particípio. Não tem muito segredo. Aqui tem essa observação, ó, not have arrived, ou seja, não é para vocês usarem o have arrived. Por quê? Por conta disso aqui, ó. 10 minutes ago. Ação concluída, o evento concluído, o tempo não está em aberto. Eu estou querendo dizer que em algum ponto do passado, certo? 10 minutos atrás, algum ponto no passado, eles chegaram. Paul e Lucy chegaram. Paul e Lucy, eu posso substituir por um pronome, por um personal pronoun, né? Um pronome pessoal. They arrived 10 minutes ago. Tá? Qual que é a diferença desta para esta? Então, vamos ver aqui. Esta primeira frase, na verdade, a gente vai comparar essa situação com essa, né? Compara esses 2 tempos. Mas vamos ver a primeira frase. De cara, você já vê um advérbio ou expressão adverbial no passado simples. Last night, noite passada, né? Então, last significa último, última. Então, você fala last month, mês passado. Last year, ano passado. Last week, semana passada. Last morning, manhã passada. Certo? Então, você combina o last. Last significa último ou última. I got home late last night. Esta frase está no passado simples. Eu tenho um verbo no passado simples. Ok? E você tem, né, o presente simples get, o passado got e o particípio gotten ou gotten. Então, olha só. Get é o verbo conseguir, alcançar, chegar, atingir. Tem uma miríade de significados. Então, assim, não dá para você cravar um significado só. Dica importante. Em nada no inglês, praticamente, você crava um significado na palavra. É muito comum você encontrar outros significados para a mesma palavra. Em alguns casos, eles até mudam de classe gramatical, né? Tem outro significado, muda de classe gramatical. Então, assim, não fica memorizando ou decorando, né? De curto prazo é decorar, memorizar, assimilar. Não assimile, tradução apenas. Como esse é um vídeo que faz parte, né, de um curso introdutório de inglês, né? Para quem está começando a estudar, eu estou explicando em português, mas à medida que você avança, o ideal é você se expor mais ao idioma e deixar o português de lado, que aí você vai começar a pensar em inglês e não de ficar traduzindo as coisas na sua cabeça para depois você falar, porque as pessoas não vão ficar esperando você traduzir as coisas na cabeça, não. Você tem que decodificar a mensagem, elaborar em português a resposta e depois codificar em inglês e passar para a pessoa. Ou seja, impossível, né? Isso numa conversa do dia a dia você fazer. Vocês entenderam aqui por que está no passado simples? Porque aqui eu estou dizendo, essa frase está mostrando uma ação concluída no passado. Ou seja, eu cheguei em casa, I got home. Então, get home, chegar em casa, né? Home, casa. Quando é a casa da pessoa que está falando, tá? Se eu falo assim, I went to Mary's house. Eu fui para a casa de Mary. Aí você vai usar house.
Mas quando é a casa da mesma pessoa que está no sujeito, é home, né? I got home, ou seja, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, né? I got home, passado simples, certo? Atrasado, late, ou tarde, tá? No caso aqui é tarde. Eu cheguei em casa tarde. Na noite passada. Last night. I was very tired. Aqui, na verdade, não tem presente perfeito aqui, né? Olha só. I was very tired. Então, vamos ver essa parte aqui. I was. O que é was? Was é passado do verbo to be, tá? Você tem passado o presente do verbo to be, que pode ser am, pode ser is, pode ser are. Você tem o passado do verbo to be, que pode ser was ou were, né? Tudo vai depender do pronome sujeito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, né? Então, eu falei todas as pessoas do discurso, né? Então, aqui, ó, I am, né? O is é usado para he, para she ou para it, né? Ele, ela, pessoa, ou ele, ela, pronome neutro, ou seja, tudo aquilo que não é pessoa, no singular é it. E aqui nós temos you, vocês, ou você ou vocês, né? Que you pode ser tanto você quanto vocês. We, nós, e they, eles ou elas. Então, para essas pessoas, você vai usar are. No passado simples, por sua vez, você vai usar was ou were. Onde eu uso was? I was, he was, she was, it was. Tá? Eu uso was. Para as demais, eu uso were, né? You were, they were. Tá faltando algum? Ah, tá. We were, né? Pronto. Então, o verbo to be é um verbo irregular. Voltando aqui. Então, essa frase está no passado simples. Quando eu tenho I, que é eu em inglês, né? I was. Certo? Que eu acabei de mostrar aqui. No passado simples, I was. Eu estava muito cansado. Very tired. Tá? Então, very aqui é um advérbio. E tired é adjetivo, cansado, cansada. Tá? Tired termina com ed, mas não é verbo, tá? É um adjetivo, importante ressaltar isso. Outra coisa que eu ia falar que eu não tô lembrado. Ah, sim. Você consegue dizer se essa pessoa que falou isso é homem ou mulher? Por aqui não dá para saber. Você não tem mais contexto. Então, quando eu falo I was, you were, they were, we were, quando você usa, a única forma de você diferenciar se é ele ou ela, né, em inglês é usando he ou she, né, como sujeito. He para ele e she, ela. Então, você vai saber, porque o adjetivo ele não tem flexão de gênero e nem de número, ele é invariável em inglês. Então, very tired pode ser muito cansado, pode ser também muito cansada, né? Então, eu estava muito cansado ou muito cansada e fui, went, aqui ó, nós temos um verbo. Nós temos um verbo irregular, né? Verbo go, que é o verbo ir. Went, passado simples. E gone, particípio passado desse verbo. Go, went, gone. Certo? Então, esta frase está usando passado simples. Por que eu não repeti o sujeito aqui? Aqui, ó, você tem um sujeito e dois objetos, né? I was very tired, eu estava muito cansado e fui direto para a cama. And went straight to bed.
Straight significa direto, em direção a, né? Direto, diretamente, né? Então, eu fui, neste caso, tá, gente? Tem outros significados. E fui direto para a cama, né? Bed aqui, cama. Então, aqui nós não temos presente perfeito observado aqui. Por quê? Esses eventos dessas duas frases foram concluídos no passado. Começou no passado, terminou no passado, tá? O vídeo, para esse vídeo é isso, né? Para não ficar um vídeo muito longo, para vocês poderem assistir. Só lembrando, este canal tem mais de 800 vídeos. Eu estou tentando retomar a regularidade de gravação dos vídeos, né? Porque depois que eu voltei da viagem para Orlando, meio que degringolou aí essa gravação de vídeos, eu fui ficando mais preguiçoso, digamos assim. Mas agora eu tô retomando aos poucos. Tem vídeos do nível avançado, intermediário avançado, com explicações inteiramente em inglês, tá? Você pode acessar. E tem também vídeos do nível básico, com explicação em português, como esse. É só você abrir as playlists. Tem vocabulário, gramática, inglês para negócios, inglês para concursos, inglês para vestibular, tem leitura comentada de artigos, tem... Então, assim, é muita coisa, muito conteúdo. Você tem que ver nas playlists, abre a página principal do canal e navegue nas playlists para você descobrir o que você quer. Se você já tem um nível de inglês mais embasado, né? Você já tem uma estrutura básica ali, então você vai partir para o intermediário avançado, que é tudo em inglês. Ou então, se você ainda tem que construir, né, um aparato vocabular para poder começar a organizar esse pensamento seu em inglês. See you next time. Até a próxima.